Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre equações químicas e balanceamento dessas equações, né? Quais são os princípios e leis que regem as equações químicas. Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, então. Ciências da natureza, né, está dentro do tópico química, balanceamento, acerto de coeficientes por métodos de tentativas, ok? Vamos lá, então. Gente, as reações químicas, elas são regidas, elas seguem a lei de Lavoisier. É aquela lei que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É conhecido também como lei da conservação das massas. Ou seja, o que significa isso na prática? Significa que o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos de produtos. Mas vamos entender o que são reagentes, o que são produtos em uma reação química. A gente representa as reações químicas, né, por equações. Nestas equações, antes das setas, a gente coloca os reagentes. Depois da seta, são os produtos, aquilo que formou. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou fazer um bolo na minha casa. Tem os ingredientes, farinha de trigo, ovos, fermento, né, que é o pão royal, né, geralmente. Aí, esses são os meus reagentes, são os ingredientes, é aquilo que eu vou misturar, né? E depois que eu coloco no forno, eu asso, né, em altas temperaturas, eu formo o quê? O bolo. O bolo é o meu produto. Os produtos são totalmente diferentes dos reagentes. Por quê? Porque formam-se novas substâncias. Isso é característica de reação química. Tem que acontecer a formação de novas substâncias. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, mais hidróxido de sódio, formando o quê? NaCl mais água. Gente, reparem que as substâncias que tem nos reagentes são diferentes daquelas do produto, ou seja, houve uma transformação. Mas o que quer dizer isso, conservação das massas? Gente, quando você for contar quantos cloros, por exemplo, tem aqui antes da seta, depois da seta tem que ter a mesma quantidade. Por exemplo, aqui tem um Cl, aqui também tem um Cl. Aqui tem um Na, do outro lado também só tem um Na. Desse lado aqui, ó, tem HH, tem dois Hs, dois hidrogênios. Do outro lado tem dois, quando vem um 2 embaixo é a quantidade dele. Temos um oxigênio e um oxigênio. Ou seja, essa observação aqui, gente, nos faz, né, crer na lei da conservação das massas, que as massas, os átomos, né, o número de átomos que tinham no reagente são os mesmos dos produtos. E se não acontecer isso, gente? Se você tiver numa equação em que o número de átomos dos reagentes não forem iguais aos produtos, o que nós faremos? Balancear, ou seja, nós vamos balancear as reações químicas. É o que a gente chama balanceamento de reações. Aí, gente, para balancear reações é método de tentativa. Você olha quantos que tem de um lado, aí olha se no outro está igual. Se não tiver, você tem que corrigir de maneira com que os átomos dos reagentes fiquem iguais aos átomos dos produtos, tá bom? Então, para isso, não tem regra, não. Não é uma regra, é um macete. A gente usa um macete do macho. O que é isso? Macho. Quer dizer o quê? Primeiro você, para balancear a reação, você confere o metal, M é metal, o A é ametal, depois carbono, se tiver na reação, depois hidrogênio e depois oxigênio. Gente, eu falo regra do macho, facilita muito. O aluno que já sabe o que é metal, o que é não metal na tabela, fica fácil para ele. Só que generalizando, para quem não sabe de cor, isso é metal, isso não é metal, para saber qual que é primeiro, tanto faz, metal ou ametal, pode ser na ordem que você quiser. Sabe o que é importante aqui? Você deixar o oxigênio por último e o hidrogênio penúltimo, nessa ordem. Hidrogênio, oxigênio, porque aí você não erra. Então, nós vamos fazer vários exemplos aqui
para vocês verem como que funciona. Mas antes de tudo, nós vamos entender agora como que interpreta certos numerozinhos que vêm aí nas fórmulas. Vamos lá. Aqui eu tenho essa fórmula NH3. O que significa isso, gente? Quando não tem nada aqui, ó, é 1. Significa que eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Tá vendo? Como que interpreta. Esse númerozinho aqui de baixo é chamado de índice, tá? Agora, e se acontecer de aparecer um número 2 na frente dessa fórmula aqui de cima? Quando aparece qualquer número na frente, esse número multiplica por tudo. Eu tinha um N, não era? Passou a ter 2, ó. 2 vezes 1, 2, ó. 2 átomos de nitrogênio. Eu tinha 3H vezes 2, passou a ter 6. Então, observem isso. Esses números que vêm na frente são chamados coeficientes. Nós vamos ver aí abaixo. Então, pessoal, é muito importante saber isso, tá? Quando vem um número na frente da fórmula, esse número multiplica tudo que está à sua frente. Olha aqui, ó. A água. A água aqui, ó. Se eu tivesse só uma molécula de água, eu teria 2H e 1O. Mas se eu tiver duas moléculas de água, eu tenho 4H e 2Os. Tá vendo? Então, é assim que interpreta essa situação aqui. Agora, olha essa equação aqui embaixo. Ela está balanceada. Por quê, Perla? Por que ela está balanceada? Porque o número de átomos dos reagentes está igual ao número de átomos do produto. Eu tinha 2H2 mais O2 e formei 2H2O. Faltou a seta aqui, gente. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque, gente, eu quero deixar claro para vocês... Ai, passou aqui, peraí. Quando esse número vem aqui à frente, ele é chamado de coeficiente. E esse número que está embaixo, no meio da fórmula, ele é chamado de índice. Aí vem essa observação aqui, ó. Jamais mexemos no índice ao balancearmos uma reação. Gente, toda vez que a gente for balancear uma reação, que é igualar o número de átomos dos reagentes e produtos, a gente nunca pode mexer nesse númerozinho aqui, ó. Porque senão eu vou mudar a fórmula. Nós não sabemos que a fórmula da água é H2O? Se eu colocar, se por exemplo aqui tivesse 3H, eu aqui também tem que ter 3. Aí eu venho e ponho 3 aqui, não pode, não existe, tá? A fórmula da água é H2O, não é H4O, nem H3O, entendeu? Então, ó, gente, anotem isso aí. Para balancear, jamais podemos mexer nos índices, que são esses numerozinhos aqui, ó. Aqui, ó, índice, índice, índice. Agora, o que vem na frente são os coeficientes estequiométricos. São neles que nós vamos mexer, tá? Só para vocês perceberem de uma maneira lúdica como que funciona a lei da conservação das massas, né? Que tem que se igualar, o mesmo que tem nos reagentes tem que ser iguais aos dos produtos. Olha que legal, ó. Aqui eu tenho 4 carinhas, né? Azuis aqui, azuis mais escuros, que são, ó, 2H2, ó. H2 com H2. E 2 carinhas clarinhas, que também chama de H2, mas poderia ser o O2, tá? Reparem que, por ser reação química, eu não posso formar as mesmas substâncias aqui, ó. Essa substância é diferente das originais, dos reagentes aqui. O que aconteceu? Os átomos se rearranjaram, formaram novas substâncias. Vamos contar quantas carinhas escuras? 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 4 carinhas escuras. Quantas carinhas claras? 1, 2. Aqui tem 2. Outra maneira que eu achei bem interessante de interpretar a lei da conservação das massas, né? É isso aqui, ó. O cara, em 1990, ó, a massa dele perto da televisão, e da televisão era assim. Aí, em 2008, o que aconteceu? Passou-se o tempo, ó, a televisão ficou fininha, ele engordou, mas a massa continua a mesma, né? Quando a gente for pesar, porque aqui diminuiu a televisão, sabe? Ou seja, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, beleza? É uma maneira da gente enxergar que podem mudar as substâncias, mas a massa tem que se conservar. E para a massa se conservar, eu tenho que ter o mesmo átomos de reagentes e produtos, tá?
Então, vamos começar, gente. É aqui na prática que a gente aprende, ok? Se não observar, se não fizer, você não aprende. Essa matéria é tentativa. Então, se você não tentar, você nunca vai conseguir. Eu tenho essa equação química, que é o gás nitrogênio mais hidrogênio formando NH3, que é a amônia. Pessoal, a gente tem que observar primeiramente o seguinte. O que eu tenho nos reagentes? 2 átomos de nitrogênio e 2 de hidrogênio. E no produto? Eu tenho só 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Gente, isso não pode. Eu tenho que igualar esses átomos aí. Aí vamos à regrinha do macho. Mas lembra que eu falei? Vamos primeiro balancear hidrogênio e oxigênio o último. Como aqui não tem oxigênio, eu vou deixar só o hidrogênio por último. Então, primeiro eu olho o nitrogênio. O nitrogênio eu tenho 2. Desse lado eu só tenho 1. Para ficar 2, eu ponho 2 na frente. Lembrando que eu nunca posso pôr números no meio da fórmula. Ok? Eu ponho sempre na frente. E quando eu ponho esse número na frente, lembra que eu expliquei? Ele multiplica tudo. Eu passei a ter 2N e 6H. Tá. Se eu tenho 6H desse lado, eu tenho que ter 6 desse também. Então, que número que eu vou pôr aqui na frente, que multiplicado por 2D6? É o número 3. Ou seja, equação balanceada. Quando eu for conferir aqui agora, eu vou ter 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Equação balanceada, a massa aqui vai se conservar. Beleza? Próximo. Eu tenho aqui, aqui, gente, no momento não importa, vocês não precisam saber as fórmulas, não, mas isso aqui é o ácido sulfúrico mais hidróxido de potássio, formando esse sal mais água. Gente, vamos conferir os átomos que tem antes e depois, Nos reagentes, que é antes da seta, eu tenho um enxofre aqui, um S, 3H, porque, 2 aqui mais 1 aqui, 3, e oxigênio eu tenho 4, 5, E o K eu tenho 1. Vamos ver do outro lado no produto? Eu tenho um S, 2H só, 5O, porque 4 mais 1 aqui, 5, e 2K. Tá, gente? Como aqui eu tenho hidrogênio, oxigênio, só um minutinho, gente, peraí. Deixa eu compartilhar aqui novamente, peraí, porque saiu, só um minuto. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava. Aqui. Então, nós vimos aqui essa primeira, agora vamos à segunda. Gente, beleza. Não estão iguais, Aqui eu tenho 2K, aqui eu tenho 1. Então, primeira coisa, vamos pensar o seguinte. O que eu olho primeiro? Gente, grava assim. Eu vou deixar o hidrogênio e o oxigênio por último, nessa ordem. O resto eu olho do jeito que eu quiser. Então, olha aqui, eu vou olhar o K. Eu tenho 1K, aqui eu tenho 2. Para ficar 2 aqui, então, eu tenho que colocar o 2 ali na frente. Agora, eu vou olhar o S, porque o resto é hidrogênio e oxigênio. Eu tenho um S, aqui eu tenho um S também. Então, eu não preciso fazer nada, olha que legal, né? Agora, hidrogênio, que o oxigênio é o último, viu, gente? Eu tenho aqui 2 hidrogênios. E aqui, lembra? Tem 1 vezes 2, porque quando tá na frente multiplica. Então, desse lado eu tenho 4 hidrogênios, porque esse 2 apareceu aqui. Desse lado aqui não tem H, aqui tem 2. Para ficar 4 igual do outro lado, eu tenho que pensar no número que multiplicado por 2 dê 4, que é o 2. Por que o oxigênio é o último, gente? Olha que interessante. Ele é sempre o último, porque geralmente ele se autobalanceia. No final, ele aparece lá correto. Olha aqui que legal, Desse lado eu tenho 4 oxigênios mais 2, 6. Aqui desse lado, 4 mais 2, 6. Ou seja, tudo ok, beleza? Vamos fazer mais uma. Olha aqui. Vamos observar essa reação. Eu tenho hidrogênio, fósforo, magnésio. Vamos ver a quantidade de cada um. Eu tenho 5 hidrogênios, 3 e 2 aqui, 5. Outro detalhe, gente. Quando tem um número, quando tem uma fórmula, alguma coisa dentro do parêntese, o número que está de fora multiplica o que está dentro. Então, eu tenho 2O e 2H, tá? Então, na verdade, desse lado eu tenho 4O mais 2, 6.
1 Mg, 1 P e 5 H, porque tem 2 aqui mais 3, 5. Do outro lado, eu tenho 3 Mg, o P eu tenho 2, porque ó, esse 2 multiplica 1 P, tá? O O eu tenho 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E o H é 2. Então tá. Como que nós vamos começar a acertar essa reação para ficar igual de um lado e do outro? Primeiro, vamos começar pelo Mg. Tem que deixar o H e O por último. Quantos Mg que eu tenho aqui? 1. E desse lado, 3. Então, para ficar 3, eu ponho 3 aqui. Quantos P's eu tenho aqui? 1. E aqui eu tenho 2, ó. 2. Então, para ficar 2 desse lado, eu ponho 2 lá na frente. Quando eu pus esse 2, ele multiplica o H, o P e o O. Ficou aqui nessa fórmula 6H, 2P e 8O. Beleza. Pronto, gente. Agora eu olho hidrogênio e oxigênio, por último, tá? Sempre. Quantos hidrogênios eu tenho desse lado aqui, ó? 6, 2 vezes 3, 6. Só que eu tenho aqui também, ó. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 12 hidrogênios. Desse lado aqui não tem hidrogênio. Aqui tem 2. Para ficar 12, que número que eu multiplico aqui? 6. Agora, olha que lindo. O O já se arruma, tá? Eu tenho aqui 2 vezes 4, 8O. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 mais 8, 14 oxigênios. Desse lado eu tenho 2 vezes 4, 8, mais 6, 14. Gente, ó, lembrando que esse 4 é do O. O número que vem embaixo do elemento é a quantidade dele, tá? Aqui esse 2 é do H, o O aqui é 1, V6, 6, entenderam? Beleza. Vamos mais um. Vamos lá. O que eu tenho nos reagentes? 3H, aqui ó, 2, 3. 1 cloro, 1 cálcio e 2 Os, ó, 2 O, porque aqui não tem O. Do outro lado eu tenho 2 Hs aqui, 2 cloros aqui, 1 Ca e 1 oxigênio. Começo pelo Ca. Eu tenho 1 Ca, 1 Ca. Eu tenho 2 Cls, aqui eu tenho 1, para ficar 2, 2 na frente. Agora é hidrogênio. Desse lado eu tenho 2 mais 2 aqui, 4. Para ficar 4, que número que multiplicado por 2, porque já tem 2 aqui, fica 4. 2, porque aí fica ó, 2 vezes 2, 4. Olha como que o oxigênio se arruma. 2 aqui e 2 aqui, certinho, beleza? Gente, agora é o seguinte. A minha intenção, eu vou deixar mais umas equações aqui, é que vocês tentem fazer sozinhos. Então, deem uma pausa no vídeo aí de vocês, tá? E tenta fazer essa. Em seguida, eu vou mostrar a resposta. Mas tenta fazer, tá? Então, vamos lá, dá pausa. Em seguida, eu mostro. Ok? Pausa. Resposta. 2Ks. Aí a resposta vai ficar assim, depois que você conferir. Agora a próxima. Dê em pausa. Resposta. Tá vendo? Sempre eu vou mostrar a ordem que vão aparecer os números ali. Aí vocês vão vendo se vocês fizeram certo. Próximo. Dê em pausa. Resposta. Pronto. Próximo. Dê em pausa. Resposta. Certo, gente? Então, com isso, a gente finaliza, né, essa parte de tentativas e balanceamento, equações químicas, né? E é isso, gente. No mais, é treinar, 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 que aí a gente chega, né, a um ponto que a gente consegue balancear qualquer reação química, né, gente? Então, por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.